Paulo, do Santos. Depende dos clubes. Pode ser até o que eu vivi lá, não bota. Senta todo mundo, de comum acordo com a televisão, ó. Porque no Campeonato Brasileiro, os clubes dizem que, tipo assim, não tem conversa, não tem meio termo. Campeonato Brasileiro, pelo menos no Brasileirão é assim. Eu sentei várias vezes lá pelo menos nos estaduais, senta o Reinaldo Carneiro Bastos, mostra pra todo mundo como é, com quem compra os veículos de comunicações, e todo mundo assina. Então, mas o Palmeiras ainda tem grande chance de classificar. Veja a última rodada, jogo duro pra Ponte, né? O São Bernardo também, tem o São Paulo. São Bernardo precisa de um empate. Isso. Já está classificado São Bernardo, né? Mas para garantir a colocação. São Bernardo já não está classificado? Ele perdeu ontem, né, Paulo? Eu não vi, acho que perdeu. Já está classificado, empatou ontem. É mesmo? Empatou, está classificado. Até onde eu vi para garantir a primeira colocação do grupo. Até onde eu vi, a Lusa estava ganhando de 1-0. Então, o São Bernardo com 23 pontos já está classificado. O gol foi nos acréscimos. Então, um pouquinho tá me avisando aqui. Então, foi para 23 com 7 vitórias. Ninguém chega mais aos 23 com o número de vitórias. E o Palmeiras vai lá, né? Tem a briga lá, a rusga lá, as organizadas com a Leila. A gente sabe por quê, né? Não é a torcida do Palmeiras que vai pegar no pé do Abel. É alguns que quer pegar no pé da Leila. Vai lá. Mas esse ano o planejamento do Palmeiras está atrasado. E a gente fica batendo nessa tecla do camisa 9, do centroavante. Eu acompanhando o jogo do estádio, das tribunas de imprensa da Arena do Palmeiras, transmitindo o jogo aqui pela Jovem Pan, com o Fábio Piperno, com José Manuel de Barros, Guilherme Nápoles. Olha, eu tenho a impressão de que não só o 9, o Palmeiras está precisando de um camisa 10, o Palmeiras está precisando de jogadores de velocidade de 1 contra 1, também pelos lados do campo, até um lateral esquerdo eu acho que o Palmeiras está precisando, hein? O Vanderlei e o Piquerez, né, que votou. Só que, assim, no ano passado perdeu o Piquerez, ficou entre Vanderlei e Caio Paulista também. Já tem que olhar já porque o menino vai embora, né, o Estevão, aí tudo bem, até concordo. Mas um pouco de calma, estadual, ninguém fala que não gosta do estadual é para você ajustar a equipe para... Estadual ganha dinheiro, tem renda, tem tudo, para ajeitar para o resto da temporada, né? Tem o Copa do Brasil, Brasileirão, Mundial de Clubes, Libertadores, então um pouco de calma, tá muito afobado para quem tá com dinheiro em caixa e não vive jejum de títulos. É uma coisa desnecessária. Porque o que determina, não é, Ivan? O que determina se a temporada foi boa ou não são os títulos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu coloco nessa ordem. Mas o Palmeiras, atual tricampeão estadual, ficar de fora da fase final do Paulista, será que não é um pouco demais? Se acontecer, joga a vida o Palmeiras domingo. Mas é o tri, cara. Imagina só, Santos e Corinthians não ganham nada há um tempão. O São Paulo outro dia comemorou como ninguém o título do Paulista. Calma, tá muito afobado. Eu vou naquela frase do Chico Lang, viu, Flávio? O Palmeiras não é calmo, o Palmeiras é fumaça igual o Corinthians. Ele usa o termo curtiço. Curtiço, né? Ele fala que ele é um curtiço. Então, Chico Lang, hein? Chico Lang. Então, companheiro nosso, trabalhamos juntos. Então, pô, não sei por que Sauê todo. A Leila que tem aquela frase lá, estão mais calmos agora? Você foi nessa linha Leila Pereira agora. Estão mais calmos, torcedores, né? E o torcedor do Palmeiras tem torcedor que fica bravo, né? Com esse tipo de declaração ou postagem da Leila Pereira quando ela faz em rede social. Fábio Piperno, muito boa tarde. Vitória suada do Palmeiras, de virada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas deu verdão. E o Palmeiras continua vivo, respira no Campeonato Paulista, Piperno. Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, Vamp, Flávio Prado, um abraço à nossa festiva audiência nessa sexta-feira, todo mundo já se aquecendo aí pro final de semana, né? Todo mundo se preparando pro carnaval já. Exatamente, os bloquinhos de rua aí e tal, porque agora, porque... É carnavalesco? Não, eu não sou, Flávio, mas tudo isso para linkar aquilo que eu ia dizer, né? Que aqui tem uma parte da torcida do Palmeiras que ela vive a tensão pré-carnaval. É aquela parte que ficou sem o grana, eles lembram agora. É, o Tutuzinho. Então agora vai chegando aquele momento assim mais próximo das baterias, das baterias, das escolas de samba fazerem suas evoluções pela avenida, né? Então esse pessoal acaba ficando mais tenso, mais ouriçado, né? Afinal de contas, daqui a poucos dias eles estarão no Sambódromo, né? E é claro que a gente espera que todas as torcidas dos grandes clubes que agora se tornaram também escolas de samba, todas elas consigam os títulos. Todas elas sejam as campeãs. Porque, afinal de contas, é isso que elas exigem dos seus times de futebol. Principalmente aqueles que não comparecem mais com o santo dinheirinho. Olha, ser eliminado de um campeonato paulista em uma chave com 2 times de Série C do brasileiro, é óbvio que não vai deixar torcedor nenhum feliz, né? Então o Palmeiras corre sim esse risco, mesmo o Palmeiras até aqui em 11 jogos tenha perdido apenas 1. E ainda um dia lá, com uma circunstância estranha, né? O garoto que estava praticamente estreando, cometeu um pênalti lá meio afobado e tal, e o Palmeiras permitiu uma virada ao Novo Horizontino em um jogo em que o Palmeiras, aliás, tinha feito um bom primeiro tempo. Aí, desde que começou o ano, há uma simplificação dessa discussão do que está faltando, o time está mal por isso, o time está mal por aquilo, e principalmente, o time está mal porque não tem um 9. Vejam bem, com ou sem um 9 de bom nível, o Palmeiras em condições normais, ele teria
obrigação de ter vencido, por exemplo, Noroeste e Água Santa, que são os 2 piores times do campeonato. E o Palmeiras tropeçou, nos dois. Então não é que tropeçou nos dois por falta de um 9. Tropeçou porque era um time ainda em formação, técnico fazendo um monte de experiências e vários outros jogadores importantes estão com desempenhos individuais ainda abaixo do que se imagina. Até o Estevão tem jogado mal, na maioria das vezes. Ontem fez um belo gol, fez alguns bons lances, mas ele vinha de uma sequência de jogos ruins. Agora, o mais importante do que isso, acho que é avaliar 2 coisas. Primeiro, o Palmeiras tem muitos jogadores fora, ainda por contusão. Então, o Paulinho não estreou. O Bruno Rodrigues praticamente não estreou, faz um ano em que infelizmente ele está parado. O Felipe Anderson, que foi mal na temporada passada, mas de quem eu ainda tenho bastante expectativa, ainda está em recuperação. O Palmeiras acaba de perder o Maurício por algumas semanas, alguns dias. Então é muita gente. Agora, essa é a questão mais imediata. Para mim, o que tem de mais crítico no Palmeiras, que é uma coisa que já se arrasta desde o ano passado, é que o Palmeiras não consegue usar bem a faixa esquerda do campo e o técnico do Palmeiras ainda não encontrou uma solução tática para isso, embora ele tenha alterado o posicionamento de alguns jogadores. O Palmeiras, no ano passado, usou vários jogadores por lá e nenhum funcionou. Em compensação, o Palmeiras tem um congestionamento muito grande pelo lado direito. O Rafael Veiga gosta de jogar por lá, o Richard Rios avança por lá, o lateral direito sobe e todo mundo se junta ao Estevão. Só que o adversário, que não é bobo, ele também concentra a maior parte da marcação dele lá. Então, o que está faltando? Está faltando, por exemplo, um meia que atue na faixa central para tentar, de vez em quando, se aproximar dos homens mais à frente e do 9 para provocar alguma jogada mais curta ou algumas triangulações pelo lado esquerdo. Então tem o Piquerez, o Facundo Torres, que por sinal é um cara que está deslocado por aquele lado, porque ele prefere atuar pela direita, mas está faltando alguém para criar com eles. Esse é o problema crônico que o Palmeiras tem que resolver logo. Se ganhar ou perder o Campeonato Paulista, dane-se. Aliás, se perder, o Abel ainda vai ter alguns dias a mais para tentar resolver esse dilema que, para mim, é a grande charada que se arrasta no Palmeiras há muito tempo. E, pessoal, tá feito o convite, já que a gente está falando do Palmeiras, domingo nós vamos transmitir na TV Jovem Pan News a narração de Palmeiras e Mirassol às 18h30 na TV Jovem Pan News. Então, tá feito o convite para você, é jogo que vale a vida do Palmeiras no Paulistão. E eu entendo essa preocupação, digamos assim, do torcedor que vem... Oi? Estaremos na TV. Estaremos na TV. Então você vai poder nos acompanhar, você que já nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a nossa narração na TV Jovem Pan News. Neste domingo, novidade, hein? Às 18h30 para Palmeiras e Mirassol. Mas eu entendo, assim, a preocupação que vem das arquibancadas, porque o Palmeiras encerrou o Campeonato Brasileiro do ano passado sem vencer nenhum time do G5. E o Palmeiras, nesse Paulistão, empatou com o São Paulo em casa, não jogou bem. Empatou com o Corinthians jogando bem. Deixou escapar a vitória. Sim. O Palmeiras empatou com o Bragantino. Péssimo jogo. Péssimo jogo. E o Santos ganhou do Santos, voltando da Série B, o Santos. E lá pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Santos ainda sem o Neymar, sem essa mobilização que a gente está acompanhando agora no Santos. Mas nos clássicos, o Palmeiras não mostrou tudo aquilo que a gente esperava para esse ano. E faltam contratações. Então o torcedor já fica assim, alguns erros que se apresentaram lá em 2024 ainda não foram corrigidos. E é uma temporada importante. No meio do ano vai perder o Estevão. O Estevão é o diferente. É o jogador que parte pro individual. O Palmeiras carece desse tipo de jogador. Do 1 contra 1, do mano a mano. Eu gosto do Facundo Torres, mas eu vejo o Facundo Torres jogar, ele não é esse jogador do drible. Não é, jogador de velocidade, do toque curto, mas no mano a mano não ganha, não vai pra frente. E como disse Piperno, tá faltando esse camisa 10, o facilitador, aquele jogador que pode clarear jogadas, colocar um atacante na cara do gol, porque o Veiga, hoje eu vejo muito mais como camisa 8 do que camisa 10. Flávio Prado, muito boa tarde, deu Palmeiras no Palestra Itália, de virada. O Palmeiras bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, Palmeiras respira no Campeonato Paulista, Flávio, e vai jogar a vida domingo contra o Mirassol, adversário de Série A também, o Mirassol. Neste domingo, com a transmissão da Jovem Pan, você vai acompanhar a nossa narração pela TV Jovem Pan News. Flávio. Boa tarde, Pedro, Vampeta, Piperno, amigos. O jogo realmente do Palmeiras não foi bom, o Palmeiras não joga bem, não tem conseguido se acertar faz tempo e, de fato, corre risco, mas eu acho que a Ponte Preta ela consegue resolver o problema do Palmeiras. Acho que a Ponte, quando chega nesse momento, ela sempre pipoca, historicamente. Isso que você é torcedor da Ponte Preta. Pois é, desde 11 de outubro de 1900 que esse fato acontece. É 11 de agosto de 1900 que esse fato se repete. Agora, não sei se o Palmeiras vai ganhar em Mirassol, aí já é outra coisa. Até porque é uma história do Palmeiras e Mirassol, nada agradável, que vocês lembram, palmeirenses. Vocês lembram. Então, é bom ficar aberto, por isso que vai ser legal essa transmissão, que a gente vai mostrar um pouquinho de tudo. Agora, sinceramente, é assim, ó. Eu não vejo o menor problema do Palmeiras ficar fora da próxima fase. Acho que é até bom, salutar. Vai poder treinar, vai poder manter a tranquilidade. Mas o que me incomoda é que o Palmeiras não joga bola. E simplificar isso no centroavante é uma piada. Pô, a Ponte não tem centroavante desde que o Finazzi parou de jogar, pô.
Né? O Finazzi Washington, o Rui Rei, o Roger, esses caras todos já pararam. Pode ter centroavante. E é da terceira divisão e tá chegando. Então não é negócio de centroavante. Para. Tem alguma coisa errada. Até porque o ano passado o Palmeiras não jogou nada também, o ano inteiro. E mesmo no outro ano também foi campeão. Então, mas Botafogo vacilou, foi menos do que o Palmeiras deveria ser. Então o problema do Palmeiras está dentro do Palmeiras. Então, de repente, não participar da fase final não tem problema nenhum. Botafogo não participou ano passado e retrasado, fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores, então não tem problema. O problema é o Palmeiras acertar a vida dele. O Império tocou num aspecto tático, tem uma série de situações a serem resolvidas. Então o problema não é ficar forte, não tem problema nenhum. Realmente acho que não. O Palmeiras ser campeão paulista, não ser campeão paulista, não muda coisa nenhuma pro Palmeiras. Mas pode ser tetra desse campeonato. Comparar com o Palestra Itália, quando era o grande campeonato do Brasil, junto com o Carioca, é outro mundo, é outra situação. Então, não altera nada. Mas tem que jogar bola, né? O problema é que não está jogando futebol. E isso sim incomoda mais do que propriamente deixar de participar de uma fase de campeonato paulista, não participar. Eu acho que os grandes nem deveriam participar, que deveria passar de fase. Fora que o clima tá meio estranho. Porque já houve uma união maior no Palmeiras entre... O Abel Ferreira falou isso na coletiva. Entre jogadores, diretoria, comissão técnica e torcida. Já houve uma união maior, uma sinergia no Palmeiras, né? E você vê que agora tem a torcida protestando. Você percebe dentro do estádio que tem uma ala do torcedor do Palmeiras ali, da torcida, que canta, apoia, outra começa a chiar, enfim. Aí uma parte começa a elogiar um jogador, sei lá, aplaudir um jogador, a outra não gosta e assim por diante, né? A gente tem quem vai pro jogo, quem acompanha o Palmeiras no estádio sabe o que eu tô falando. E ontem, uma noite marcada por protestos também na Arena Alviverde, e o Abel Ferreira admitiu que o Palmeiras não faz assim uma campanha excelente no Paulistão, mas uma campanha satisfatória. Foi o que disse o Abel Ferreira. Ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto, já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Olha, a chapa estava quente, não é? Em função do contexto. E em função dos resultados, né? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Sabíamos que hoje tínhamos que ganhar ou ganhar. Não há jogos de vida ou de morte. Fico muito triste quando alguns de vocês fazem manchetes com um jogo de vida ou de morte. Não há jogos de vida ou de morte. Isto não é nenhuma guerra. É um jogo entre rivais e o futebol há de ser, quer gostem, quer não gostem, há de ser sempre um jogo. Não é uma guerra. Se ainda que alguns queiram fazer de futebol uma guerra, mas nunca será. Pelo menos na minha filosofia, na minha forma de ser e de estar, juntamente até com os meus jogadores, nunca eu encarei um jogo de vida ou de morte ou como se fosse uma guerra. É um jogo onde competimos por um resultado e que normalmente ganha mais vezes a melhor. Nem sempre acontece, mas normalmente ganha a melhor. Foi o caso de hoje. Acho que entramos muito bem no jogo, fizemos as correções que tínhamos que fazer quando jogámos no último jogo em casa com uma equipa que defendeu como esta. 11 jogadores atrás da linha da bola, em frente à sua linha da sua grande área. Tem sido isto contra o Palmeiras, sobretudo aqui em casa. E tem sido frequente 5-4-1, 5-3-2, 5 mas fechadinhos. E na primeira vez que lá foram, fizeram golo. E eu acho que a minha equipa, os meus jogadores foram capazes de estar sempre no controle daquilo que tinham que fazer, assim como o treinador. Acho que empatámos justamente, poderíamos ter vindo para o intervalo com mais um golo. Isso não aconteceu, deixámos de rolar a segunda parte e acho que foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Acho que fomos os justos vencedores. Tá aí a palavra do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, depois dessa vitória que ainda mantém o Palmeiras vivo na competição, Vampeta. E o Abel, de novo, mencionando as linhas de 5 dos adversários, que o Corinthians jogou assim quando foi enfrentar o Palmeiras lá, que o São Paulo jogou assim, Botafogo de Ribeirão Preto jogou assim. Mas, olha, acho que boa parte dos times, maioria dos times que vão enfrentar o Palmeiras lá, vão jogar desse jeito mesmo, vão jogar pelo empate. Só falta o Abel dizer, não, vem aqui com 10 atacantes, bota os atacantes zagueiros, ele agora quer dizer como os outros times têm que jogar para ele poder enfrentar? E cabe a ele encontrar soluções. Bota o Sub-15, vai lá o São Paulo, bota o Sub-15 para inventar o time principal. Não, isso aí ele tem que se preocupar com o time dele, né? Lógico, ele vai ter que se preocupar com o outro, como ganhar. Ele não pode determinar a comissão técnica do Corinthians, do Palmeiras, ou do São Paulo, do Inter, do Grêmio, sei lá, Inter de Limeira, quem for, como tem que enfrentar o Palmeiras. Se é com linha de 5, se é com linha de 2, é melhor esse zagueiro. Aí ele bate todo mundo, fica todo mundo feliz. É igual aquilo que eu falei, o regulamento, se é ruim ou bom, que eu já fiz parte lá do Audax, já sentei lá na arbitral. Todo mundo assina na frente do presidente. Eu, na época eu participei lá, eu nunca vi ninguém meter a faca na goela do presidente de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Todo mundo assina. Eu fui tricampeão com o mesmo regulamento. Não sabe para que esse não é regulamento agora? Poxa, eu sou tri com o mesmo regulamento. Eu falei isso. Eu ainda acho que o Palmeiras vai classificar e
Eu também acho. Eu acho que o Palmeiras ganha lá do Mirassol. E também acho que o Palmeiras classifica, acho que o Palmeiras consegue se classificar e não sei não se a Ponte Preta, até pela importância do jogo, o Bragantino precisando também de uma vitória, eu acho que pode pintar um empate no jogo da Ponte Preta. Acho perfeitamente possível o Palmeiras se classificar. Mas nisso que trouxe o Abel Ferreira, Piperno, das linhas de 5, os adversários que jogam atrás da linha da bola, a maioria dos times, até no Campeonato Brasileiro a gente vai acompanhar, a maioria dos times que vem aqui para enfrentar o Palmeiras, eles já vêm com essa intenção de jogar pelo empate. De jogar para não perder aqui pro Palmeiras. Sabem da força do Palmeiras quando joga em casa. E aí a responsabilidade do Abel Ferreira, da comissão técnica, de encontrar soluções para poder passar por essas defesas mais fechadas. Bom, mas aí que tá o negócio, né? Primeiro que eu queria chamar atenção para o pessimismo de vocês três em relação à Ponte Preta, né? Tudo bem, a Ponte é um time de Série C, o Bragantino é uma equipe de Série A do brasileiro. A diferença é grande. Mas, realmente, um bloco capitaneado por Flávio Prado está realmente mas é que espalhando assim mesmo. um pessimismo. É que como ele é torcedor, o torcedor sempre tem um pessimismo. Aquela coisa de torcedor do Botafogo. Gente, não é isso. É que, vai ser um acontecimento, mas não é normal. Uma vez teve até um estudo psicológico é verdade. Quando a Ponte perdeu de 5 do Palmeiras, que ela perdeu de 1-0 lá. E o time da Ponte tá bom, o time do Sérgio Guedes e tal. Isso. Legal, time forte, muito melhor do que esse aí. E aí a Ponte chegou, quando ela chegou, se apavorou. Ela não jogou. O único jogo que ela não jogou foi 1-0 lá em Campinas. Depois pra cá aqui já esculhambou tudo. Mas no jogo lá não conseguiu jogar. É uma coisa meio dramática. Tá na hora de pronto. Falou a palavra decisão, acabou. É um negócio, de repente, em algum momento muda. Às vezes, quando a coisa tá mal feita, ela anda. Quando tava bem feita, não funcionou. De repente, agora que a coisa não tá como deveria ser, né? Pelo menos pro meu gosto, tá péssimo. Mas, de repente, no torto dá certo, né? Vamos ver. Mas realmente falta, se a Ponte classificar, a Ponte ficaria assim a um ponto, acho, de 70% de aproveitamento. A campanha é muito boa, inesperada. Realmente. Aliás, é bom elogiar o Alberto Valentim mais uma vez. Exato. Belo trabalho. Esse tá fazendo omelete sem ovo. Que eu falo, o cara que faz omelete com ovo, ok, mas tinha ovo pra fazer. Ele não tinha ovo nenhum e tá fazendo omelete. E com uma coisa sobre o trabalho do Alberto Valentim, que o Flávio lembrou bem. O Alberto Valentim, desde que apareceu no Palmeiras, que é time de 2017, que aliás ele melhorou um pouquinho naquela reta final de campeonato, o time que ele herdou do Cuca, o time dele foi vice-campeão brasileiro, não vamos esquecer isso. O Alberto Valentim, ele sempre, assim, pelo menos na maior parte dos times onde ele trabalhou, o time era defensivamente muito mal organizado. Nessa Ponte Preta é exatamente o contrário. A Ponte tem a melhor defesa do campeonato, o que para mim é outra surpresa. Mérito sim para ele. Agora, eu acho que isso eu concordo com o Vamp. Isso que o Abel falou é bobagem. Ninguém vai jogar todo aberto contra o Palmeiras e assim, é obrigação do Palmeiras, já prevendo isso, ter um antídoto para neutralizar essa marcação mais forte. Uma das coisas que o Cobra faz pelo menos um ano, não é de ontem não, é que o Palmeiras não consegue criar pelo lado esquerdo. A bola que chega pro lado esquerdo, qualquer um que apareça lá, e por isso que o Facundo até se esforça, mas o Facundo, para ele driblar verticalmente, ele tem que estar jogando do outro lado. Porque é o que ele sempre gostou de fazer. Era assim no Peñarol, por exemplo. Ele não vai ser esse tipo de jogador. Eu acho ele bom jogador e muito útil. Mas o Palmeiras não pode esperar esse jogador que vai dar profundidade, a não ser que o Palmeiras conte com um meia para ajudar. Porque, vejam, gente, é uma questão de aritmética. Se o Palmeiras tem o lateral direito, o Estevão, o Richard Rios e o Veiga de um lado, e só tem o Piquerez e o Facundo do outro, por onde é que o Palmeiras vai insistir mais? É óbvio que vai ser do lado direito. E onde é que o adversário vai marcar mais o Palmeiras? Naquele setor. Então o Palmeiras tem que trazer imprevisibilidade à marcação. E não está conseguindo fazer isso. Ô Kaique, solta a tabela do Campeonato Paulista, a tabela do grupo do Palmeiras, pra gente poder analisar aqui esse regulamento que vem ano, vai ano, a gente discute. O Palmeiras, mesmo não jogando tão bem assim, tem 20 pontos. É o terceiro colocado. Com essa pontuação, o Palmeiras seria líder do grupo do São Paulo. O Palmeiras lideraria o grupo do Santos, só não seria líder do grupo do Corinthians, mas seria segundo colocado e estaria até mesmo classificado, porque o Mirassol tem 16 pontos, o Palmeiras com 20. Então, assim, o Abel falou do regulamento ontem, e eu quero saber a opinião de vocês. Flávio, é bizarro esse regulamento, né? Que o Palmeiras tem a terceira, quarta melhor campanha, mesmo assim, tá ficando de fora hoje. Se terminasse hoje a fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras ficaria de fora da fase mata, da fase eliminatória do Paulista, Flávio. Campeonato regional é bizarro, né? De um modo geral. E isso aí tá assim faz tempo. E os times, como disse o meu amigo Vampeta, os times apoiam, inclusive o Palmeiras. Portanto, tá tudo certo. O Palmeiras apoiou, o Palmeiras foi campeão com esse regulamento 3 vezes, tá tudo certo. O Palmeiras também apoiou, então não tem que reclamar, não. E o Palmeiras bizarro é lógico. O campeonato regional é uma coisa bizarra. Digamos assim, difíceis, né? Com equipes pontuando, assim. Cansou de ter isso. Não, e o campeonato regional é uma coisa bizarra, né? Uma coisa assim que você... Eu fico imaginando o cara que vem aqui, o Depay, como é que ele vai explicar isso na Holanda? Que raio que é isso aí? Né? O Corinthians ganha o campeonato, ele vai aparecer lá e tal, título. Mas o que é isso aí? Os caras não vão saber explicar.
Como é que vai explicar isso? Não existe. Não existe. Existe na Itália aqueles campeonatos regionais, né? Que é 8ª divisão, joga o pipoqueiro, joga o sapateiro, né? Joga o cara da torcida se faltar alguém e tal. Que é o regional, né? Agora, fora isso, não tem isso aí. O país é grande. A Rússia também é grande. Não tem campeonato regional na Rússia. Não tem nos Estados Unidos. Não tem. É só aqui que tem esse negócio. Vou precisar fazer um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Você também que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Falando do regulamento do Campeonato Paulista. O Palmeiras com a 4ª melhor campanha. Eu tô errado, eu acho que é isso, né? 4ª melhor campanha. 4ª campanha, 2º melhor ataque. É isso. Ganhado o melhor saldo de gol. Então, a gente está aqui falando do desempenho, tecnicamente falando, não é um Palmeiras que agrada. Mesmo assim, é a 4ª melhor campanha. 4ª melhor campanha do Paulistão. Só não lideraria o grupo do Corinthians, pra vocês terem uma ideia. Seria líder do grupo do Santos, grupo B, seria líder do grupo do São Paulo, grupo C. Só que no grupo dele, o Palmeiras está ficando fora. Piperno. Então, a gente volta com aquela discussão sobre o regulamento do Campeonato Paulista aqui no Bate Pronto. Não, tudo bem. Eu acho que é uma discussão válida antes de começar o campeonato, que a gente tem que fazer todo ano, só que também ele é disputado dessa forma já há muitos anos. Então, veja, isso é desculpa, todo mundo vai lá, dá um aval, o negócio é assim mesmo, então agora não adianta chorar. Então, assim, reclamar-se antes. Desculpa. Agora, outra coisa. Veja, eu insisto muito nisso. Não adianta também reclamar que faltou 9, faltou 10, faltou 0, sendo que o Palmeiras empatou com o Noroeste e o Água Santa. Os dois piores times do campeonato. E detalhe, com o Água Santa o Palmeiras fez 1-0, gol do 9, gol do Flaco Lopes, e permitiu o empate depois. O Palmeiras perdeu pênalti contra o Corinthians. O Palmeiras fez um jogo tenebroso de ruim contra o Bragantino, e ainda assim, na última bola, o Estevão mandou com a bola na trave, no rebote, com o gol aberto, acabou perdendo a grande chance. Então, agora, se a gente for lembrar tudo, né, todos esses momentos que ocorreram nesses vários jogos, eu acho que enfraquece um pouco o discurso em que está faltando o 9. E outra coisa, o 9 do Palmeiras, que é tão criticado, principalmente pelo torcedor do Palmeiras, ele fez 22 gols na temporada passada. O 9 do São Paulo, que é incluído no... O Palmeiras oficializou a contratação do zagueiro Micael, um nome que pode surpreender muita gente. Bora entender tudo sobre essa chegada? Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada. Micael, zagueiro canhoto, 24 anos, e acreditem se quiser, palmeirense desde criança. O cara sempre sonhou em vestir essa camisa e agora esse momento chegou. E não foi do nada. Ele estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e se destacou por lá. Foi eleito o melhor defensor do time na última temporada. Nada mal, né? O contrato dele com o Palmeiras vai até o fim de 2029. Ou seja, o Verdão pensa nele a longo prazo. Nos últimos dias, o clube ajustou os últimos detalhes com a MLS, porque lá toda transferência precisa da aprovação da Liga. Mas deu tudo certo, e agora ele é nosso. E aí, será que ele chega para ser titular? O Micael tem características que o Abel Ferreira gosta bastante. Ele tem boa saída de bola, passe longo e velocidade. Isso sem falar que é canhoto, algo que o Abel sempre quis ter mais opções na defesa. Com a chegada dele e do Bruno Fuchs, a zaga do Palmeiras ganha ainda mais opções para 2025. E olha, rapaziada, esse ano é especial. Não é qualquer temporada, é ano de Mundial. Todo palmeirense quer ver o Verdão voando, e o Micael já chegou falando sobre isso. Ele sabe da importância do momento e quer ajudar o time a conquistar coisas grandes. Micael começou nas categorias de base da Inter de Limeira e depois passou pelo Atlético Mineiro, onde ficou por 3 anos. Chegou a jogar 2 partidas pelo time profissional, mas foi emprestado ao Houston Dynamo em 2022 e acabou sendo comprado em definitivo. Agora, depois de 3 temporadas nos Estados Unidos, volta ao Brasil para vestir a camisa do clube que sempre sonhou defender. Então, família, o que vocês acharam dessa contratação? O Micael chega para brigar por vaga no time titular ou ainda precisa provar seu valor? Comentem aqui embaixo. E, claro, fiquem ligados no canal, porque tem muita coisa rolando no mercado da bola e eu trago tudo em primeira mão para vocês.